Clara Menezes era uma jovem professora de literatura, dedicada e apaixonada por seu trabalho. Ela morava sozinha em um pequeno apartamento, onde seus dias começavam sempre da mesma maneira. Despertador tocando às 6 da manhã, uma xícara de café fumegante, enquanto lia as notícias do dia, e uma caminhada tranquila até a escola onde ensinava. Clara encontrava alegria na rotina simples e na companhia dos seus livros, que preenchiam as prateleiras de sua sala. Naquela manhã, o dia parecia seguir o curso normal até que, enquanto preparava seu café, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz séria informou que um parente distante de Clara havia sofrido um grave acidente e estava internado em um hospital local. Confusa, pois não tinha contato com nenhum parente há anos, Clara sentiu um misto de preocupação e perplexidade. Mesmo sem compreender totalmente a situação, decidiu que precisava ir até o hospital para entender o que estava acontecendo. Ela pegou seu casaco, trancou a porta de seu apartamento e saiu apressadamente. Ao chegar ao hospital, foi recepcionada por um funcionário que, ao ler o nome de Clara no sistema, a conduziu diretamente a uma sala de espera. A jovem professora tentava obter mais informações, mas o movimento frenético dos enfermeiros e a atmosfera tensa deixavam sem respostas claras. Em poucos minutos, um grupo de enfermeiros se aproximou, pedindo para que Clara preenchesse alguns formulários. A cabeça dela estava a mil enquanto tentava entender o porquê de tantos papéis e assinaturas. Sentiu-se ainda mais perdida quando um dos enfermeiros a chamou pelo nome, mas com um tom que indicava que esperavam outra pessoa. Clara tentou explicar que poderia ter um engano, mas suas palavras pareciam se perder no ar. Foi então que um médico se aproximou, mencionando a necessidade de autorizações urgentes para procedimentos médicos. Antes que Clara pudesse contestar, foi sedada. A última coisa que viu antes de perder a consciência foram as luzes do corredor do hospital, e a última coisa que ouviu foi o som abafado das vozes ao seu redor. Quando Clara recobrou a consciência, ainda sentia os efeitos dos sedativos. Sua visão estava embaçada e sua cabeça latejava. Lentamente, percebeu que estava deitada em uma maca em uma sala desconhecida, com paredes brancas e sem janelas. Tentou se levantar, mas suas pernas pareciam fracas demais para sustentá-la. Aos poucos, a memória do que havia acontecido no hospital começou a voltar, e um sentimento de desespero tomou conta de seu coração. Uma enfermeira entrou na sala, carregando uma banqueta e uma expressão neutra. Clara tentou se comunicar, mas suas palavras saíam em um sussurro incoerente. A enfermeira se aproximou, verificou os sinais vitais de Clara e murmurou algo sobre um estado de crise. A professora não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava sair dali e encontrar respostas. Logo em seguida, 2 enfermeiros entraram na sala e, sem muitas explicações, colocaram Clara em uma cadeira de rodas. Ela foi levada por um corredor estreito até uma sala de espera maior, onde outros pacientes aguardavam. A atmosfera era tensa e o ambiente impessoal. Clara sentia-se cada vez mais perdida e impotente. Um médico finalmente apareceu, segurando uma pasta com o nome de Clara na capa. Ele começou a falar sobre a necessidade de tratamentos imediatos e a importância de seguir as recomendações médicas. Clara, ainda grogo, tentou protestar, explicando que estava ali por engano e que não era paciente psiquiátrica. No entanto, suas palavras foram ignoradas e vistas como mais um sintoma de um suposto transtorno. Antes que pudesse continuar, Clara foi novamente sedada e levada para um quarto com camas alinhadas e paredes brancas e estéreis. Agora, a confusão se misturava com um profundo sentimento de injustiça e medo. Ela estava presa em um pesadelo, onde cada tentativa de se explicar era vista como delírio. Nos dias que se seguiram, Clara foi submetida a uma série de procedimentos médicos e questionários, todos baseados na premissa errada de que ela era uma paciente psiquiátrica. Cada vez mais desesperada, tentava convencer os médicos e enfermeiros de sua verdadeira identidade, mas sem sucesso. Sua realidade era distorcida pelos profissionais que acreditavam estar lidando com uma crise mental severa. Ao mesmo tempo, Clara percebeu que, para sobreviver e encontrar uma maneira de sair daquela situação, precisava manter a calma e ganhar a confiança das pessoas ao seu redor.
Começou a observar atentamente o ambiente e a interagir de maneira mais cautelosa, esperando uma oportunidade para provar sua sanidade e escapar daquele pesadelo. A confusão que começou com um erro administrativo agora se transformava em um desafio de resistência e estratégia para Clara, que estava determinada a recuperar sua liberdade e sua vida normal. Clara acordou sentindo-se desorientada e com uma forte dor de cabeça. Sua visão era turva, mas aos poucos conseguiu distinguir o ambiente ao seu redor. Um quarto pequeno e branco, sem janelas, com uma cama e uma cadeira. As paredes pareciam se fechar sobre ela, aumentando a sensação de claustrofobia. Tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas e trêmulas, ainda sob o efeito dos sedativos que haviam lhe administrado. Aos poucos, as lembranças dos últimos eventos começaram a se organizar em sua mente. Lembrou-se da ligação, da corrida ao hospital, da confusão com os formulários e, finalmente, da sedação. O pânico tomou conta de Clara ao perceber onde estava. Com o coração acelerado, ela tentou se levantar novamente, desta vez com mais determinação, e cambaleou até a porta, que estava trancada. Desesperada, começou a bater na porta e a chamar por ajuda, na esperança de que alguém a ouvisse e entendesse o engano. Sua voz, porém, ecoava pelo corredor vazio sem resposta. Depois de alguns minutos, um enfermeiro entrou, seguido por um médico que segurava uma planqueta. Eles pareciam indiferentes aos apelos de Clara. Doutor, por favor, há um engano. Eu não sou paciente psiquiátrica. Fui trazida para cá por engano, disse Clara, com a voz embargada de pânico. O médico, no entanto, apenas anotou algo na planqueta e olhou para Clara com uma expressão profissional e distante. Clara, entendemos que você está passando por um momento difícil, mas estamos aqui para ajudar. Agora, por favor, sente-se e tente se acalmar, disse o médico, com um tom que misturava condescendência e ceticismo. Clara tentou mais uma vez explicar a situação, mas foi em vão. Cada palavra sua era interpretada como parte de um delírio. O enfermeiro administrou mais um sedativo, e Clara sentiu a consciência se esvair novamente, sendo dominada pela impotência. Nos dias que se seguiram, Clara enfrentou uma rotina angustiante. Era submetida a vários procedimentos e entrevistas com psiquiatras que, baseados em um diagnóstico equivocado, interpretavam suas tentativas de esclarecer a verdade como sinais de sua condição. Cada dia era uma batalha para manter a sanidade em meio à frustração e ao desespero. Apesar do cenário desesperador, Clara começou a notar alguns padrões no comportamento dos funcionários e nas rotinas do hospital. Aos poucos, ela percebeu que precisava encontrar uma maneira de se adaptar para evitar mais sedativos e ganhar algum controle sobre sua situação. Entendeu que deveria cooperar, pelo menos superficialmente, para criar oportunidades de provar sua sanidade e buscar ajuda externa. Clara também começou a interagir com outros pacientes, ouvindo suas histórias e observando como lidavam com suas próprias dificuldades. Entre eles, encontrou algumas almas compreensivas que, mesmo lutando com seus próprios demônios, ofereceram amizade e apoio. Essas conexões ajudaram Clara a manter um fio de esperança e a buscar uma saída daquele pesadelo. Enquanto tramava silenciosamente um plano para recuperar sua liberdade, Clara sabia que a chave para sair dali seria provar sua sanidade de uma forma que os profissionais do hospital não pudessem ignorar. Cada conversa, cada interação era uma oportunidade de semear dúvidas e mostrar que ela estava no lugar errado. Assim, em meio ao caos, Clara começou a traçar seu caminho para a liberdade. Nos primeiros dias de sua internação forçada, Clara se sentia completamente isolada e desesperada. No entanto, enquanto tentava se ajustar à sua nova realidade, ela começou a perceber que não estava sozinha em seu sofrimento. Lentamente, Clara começou a conhecer outros pacientes que, apesar de suas próprias dificuldades, demonstraram empatia e compreensão. Entre os primeiros que se aproximaram de Clara estava João, um artista plástico diagnosticado com esquizofrenia. João tinha uma aparência desleixada, com cabelos longos e barba por fazer, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade criativa. Ele passava horas desenhando e pintando, criando obras que refletiam seu mundo interior caótico e belo. "Você é nova aqui, não é?" perguntou João,
enquanto Clara observava uma de suas pinturas na sala de atividades. Sim, sou. Meu nome é Clara, respondeu ela, tentando esconder o tremor na voz. Eu sou João. Não se preocupe, logo você se acostuma com a rotina daqui. Ele sorriu, oferecendo um vislumbre de solidariedade. João se mostrou um bom ouvinte e Clara sentiu-se confortável para compartilhar um pouco de sua história e do equívoco que a levou ali. Embora ele tivesse suas próprias lutas, João demonstrou uma empatia genuína, algo que Clara não encontrava nos funcionários do hospital. Outra pessoa que entrou na vida de Clara foi Maria, uma jovem diagnosticada com transtorno bipolar. Maria era uma presença vibrante e enérgica, mas seus altos e baixos emocionais eram evidentes. Ela podia ser radiante e otimista em um momento e profundamente melancólica no seguinte. No entanto, sua alegria contagiante e seu espírito combativo trouxeram uma nova perspectiva para Clara. Oi, sou Maria, disse ela com um sorriso largo, ao se sentar ao lado de Clara durante o almoço. Oi, eu sou Clara, respondeu, tentando esconder sua ansiedade. Já conheci muita gente que passou por aqui. A maioria tem histórias parecidas. Às vezes, acho que somos todos mal interpretados, disse Maria, sua voz carregada de uma sabedoria triste. A amizade com João e Maria proporcionou a Clara um sentimento de pertencimento e força. Apesar de suas próprias batalhas, eles se mostraram companheiros leais e apoiadores. Juntos, os três formaram um pequeno círculo de confiança e solidariedade, onde podiam compartilhar suas frustrações e buscar apoio mútuo. Clara também começou a perceber que, para sobreviver e encontrar uma saída, precisava manter a calma e construir alianças dentro do hospital. João e Maria, apesar de suas condições, tinham uma compreensão aguçada do funcionamento do lugar e das pessoas que o administravam. Eles ensinaram Clara a navegar pelas complexas dinâmicas do hospital, a identificar os momentos certos para falar e os momentos para se calar. Ao mesmo tempo, Clara se comprometia a encontrar uma maneira de provar sua sanidade e corrigir o terrível erro que a havia aprisionado ali. Ela sabia que precisava ganhar a confiança dos médicos e dos enfermeiros, mas também precisava de provas externas que validassem sua história. João e Maria se tornaram seus aliados nessa jornada, ajudando-a a planejar uma estratégia para chamar a atenção das autoridades competentes. Enquanto Clara traçava seu plano de fuga, a amizade e o apoio de João e Maria davam-lhe a força necessária para enfrentar cada dia com renovada determinação. Eles se tornaram uma fonte de esperança e resiliência, mostrando-lhe que, mesmo nos lugares mais sombrios, a amizade e a compreensão podem florescer e iluminar o caminho para a liberdade. Enquanto Clara enfrentava sua realidade angustiante dentro do hospital psiquiátrico, sua ausência começava a ser notada no mundo exterior. Sua melhor amiga, Helena, estranhou a falta de contato de Clara, algo incomum para a professora dedicada e pontual. Inicialmente, Helena pensou que Clara estivesse ocupada com o trabalho, mas conforme os dias passavam sem nenhuma notícia, sua preocupação aumentava. Helena decidiu ir ao apartamento de Clara, onde encontrou tudo em ordem, mas sem sinais de que Clara estivesse por perto recentemente. Tentou ligar para o celular de Clara várias vezes, mas as chamadas iam diretamente para a caixa postal. A inquietação de Helena se transformou em determinação. Sabia que algo estava errado e decidiu tomar medidas para descobrir o paradeiro de sua amiga. Helena começou ligando para os hospitais e delegacias locais na tentativa de encontrar alguma pista. Foi um processo frustrante e desgastante, mas ela estava decidida a não desistir. Finalmente, ao ligar para um dos hospitais, um atendente mencionou que uma mulher chamada Clara Menezes estava internada na ilha psiquiátrica. Helena ficou chocada e confusa, mas pelo menos agora tinha uma pista concreta. Imediatamente, Helena foi até o hospital para entender a situação. Ao chegar, tentou obter informações sobre Clara, mas foi recebida com resistência e burocracia. Os funcionários do hospital alegavam questões de privacidade e recusavam-se a dar detalhes sobre a internação de Clara. Desesperada, Helena procurou um advogado especializado em direitos civis, o Dr. Ricardo Martins, para ajudá-la a investigar o caso. Com a ajuda do advogado, Helena conseguiu acessar alguns registros administrativos do hospital.
Foi então que descobriram o erro grotesco. Um simples engano nos documentos havia levado Clara a ser internada como paciente psiquiátrica. Com essas informações em mãos, Ricardo começou a reunir provas para contestar a internação de Clara. Enquanto isso, dentro do hospital, Clara e seus novos amigos, João e Maria, continuavam elaborando estratégias para chamar a atenção das autoridades. Durante uma visita médica, Clara conseguiu fazer uma ligação rápida e furtiva para Helena, usando o telefone do consultório. Embora a ligação fosse breve, Clara conseguiu informar sua localização exata e pedir ajuda. Esse contato foi crucial, fortalecendo a determinação de Helena e Ricardo para agir rapidamente. Ricardo entrou com um pedido urgente na justiça, solicitando uma investigação imediata sobre a internação de Clara. Argumentou que a detenção dela era baseada em um erro administrativo e que ela estava sendo mantida contra sua vontade, sem fundamentos médicos reais. O juiz, ao revisar as evidências apresentadas, emitiu um mandado judicial para uma inspeção no hospital. Enquanto aguardavam a ação judicial, Helena continuou a buscar mais provas e testemunhas que pudessem corroborar a verdadeira identidade e sanidade de Clara. Ela entrou em contato com colegas de trabalho, amigos e conhecidos de Clara, reunindo depoimentos que demonstravam o quão errada estava a situação. Cada testemunho era uma peça do quebra-cabeça que ajudava a construir um caso sólido para a libertação de Clara. Dentro do hospital, a tensão aumentava. Clara, João e Maria sabiam que cada dia era uma batalha para manter a esperança viva. Clara se fortalecia com o apoio de seus novos amigos e o conhecimento de que Helena estava lá fora, lutando por sua liberdade. Ela se preparava mentalmente para o dia em que finalmente teria a chance de contar sua história e provar sua sanidade. A determinação de Helena e a habilidade de Ricardo em lidar com a burocracia legal começaram a produzir resultados. A inspeção judicial no hospital foi marcada e Clara, apesar do medo e da ansiedade, sentia que finalmente estava mais perto de sair daquele pesadelo. Ela sabia que o apoio de Helena e a verdade que lutavam para trazer à luz seriam suas maiores armas na busca pela liberdade. Clara, João e Maria, agora unidos por uma amizade sólida e um objetivo comum, sabiam que precisavam de um plano bem arquitetado para chamar a atenção das autoridades de maneira eficaz. A ligação de Clara para Helena tinha sido um passo crucial, mas agora era necessário garantir que essa pista levasse a uma ação concreta e rápida. João, com sua mente criativa de artista, sugeriu uma abordagem mais visível. Ele propôs que os três criassem uma obra de arte coletiva que representasse a injustiça e a angústia que Clara estava enfrentando. A ideia era usar a arte para comunicar a mensagem de Clara, esperançando que alguém de fora do hospital pudesse vê-la e se sensibilizar com a situação. Eles passaram noites pintando e desenhando, transformando suas emoções e histórias em uma obra impactante que pudesse chamar a atenção de qualquer um que a visse. Maria, com seu espírito enérgico e sua habilidade de se comunicar, começou a conversar mais abertamente com outros pacientes e até mesmo com alguns funcionários do hospital. Ela conseguiu convencer alguns dos enfermeiros a serem mais atentos ao caso de Clara, plantando sementes de dúvida sobre o diagnóstico errado. Alguns dos enfermeiros começaram a questionar a situação, mas a burocracia e o medo de represálias mantinham muitos deles em silêncio. O plano final envolvia aproveitar uma visita médica programada com o psiquiatra, Dr. Roberto. Clara sabia que essa seria uma oportunidade crucial para fazer um novo contato com Helena e, se possível, reforçar a urgência do caso. João e Maria ajudaram Clara a se preparar, praticando o que diria e como se comportaria para parecer o mais lúcida e coerente possível. No dia da visita, Clara foi levada ao consultório do Dr. Roberto. Ela se sentou em frente ao médico, tentando manter a calma, enquanto ele revisava sua ficha. Clara começou a falar com uma voz firme mas controlada, sobre o erro de sua internação. Dr. Roberto, por favor, peço que reavalie meu caso. Eu não sou uma paciente psiquiátrica. Estou aqui por um erro administrativo. Minha amiga Helena e meu advogado, Dr. Ricardo Martins, estão reunindo provas para demonstrar isso. Eu só preciso que me ouça e verifique esses documentos, disse Clara, tentando parecer o mais convincente possível.
O doutor Roberto parecia hesitante, mas Clara notou um vislumbre de dúvida em seus olhos. Antes que ele pudesse responder, Clara aproveitou um momento de distração e pegou o telefone do consultório, ligando rapidamente para Helena. A ligação foi curta, mas Clara conseguiu passar a mensagem crucial. Helena, estou com o Dr. Roberto. Precisamos de ajuda agora. Ele está começando a duvidar. Por favor, apresse, disse Clara, antes que a enfermeira percebesse e desligasse o telefone. Helena, do lado de fora, usou essa informação para pressionar ainda mais o advogado e as autoridades. O Ricardo apresentou uma petição urgente ao tribunal, enfatizando a necessidade de uma intervenção imediata. O juiz, já sensibilizado pelo caso, emitiu um mandado judicial para uma inspeção no hospital no mesmo dia. Dentro do hospital, a tensão era palpável. Clara, João e Maria aguardavam ansiosamente qualquer notícia. Quando os oficiais do tribunal chegaram, acompanhados por Helena e o Ricardo, houve um alvoroço. O Dr. Roberto, agora sob pressão, foi forçado a reavaliar a situação de Clara. Os oficiais revisaram os documentos e ouviram os depoimentos de Clara, Helena e os outros pacientes, que haviam testemunhado a injustiça. Helena e o Ricardo apresentaram as provas e testemunhas que haviam reunido, demonstrando claramente que Clara não tinha condições psiquiátricas que justificassem sua internação. A inspeção revelou as falhas administrativas e os erros que levaram à sua detenção. Diante das evidências, o juiz ordenou a liberação imediata de Clara e a abertura de uma investigação sobre os procedimentos do hospital. Clara, emocionada, foi finalmente libertada. Seus amigos, João e Maria, aplaudiram enquanto ela deixava o hospital. Sabendo que essa vitória era também deles, Clara foi levada para fora do hospital pelos braços de Helena, sentindo a brisa fresca no rosto pela primeira vez em semanas. Embora aliviada por estar livre, ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Determinada a buscar justiça e a prevenir que outros sofressem o mesmo destino, Clara estava pronta para enfrentar os próximos desafios com a força que encontrou na amizade e na esperança. O dia do julgamento finalmente chegou. Clara estava nervosa, mas determinada. Sentada ao lado de seu advogado, Dr. Ricardo Martins, e de sua amiga, Helena, ela se preparava mentalmente para enfrentar os desafios que viriam. A sala do tribunal estava cheia. Jornalistas e observadores curiosos queriam ver como se desenrolaria o caso de Clara, que havia ganhado notoriedade na mídia. Quando o juiz entrou, a sala ficou em silêncio. Clara observou atentamente, enquanto o juiz revisava os documentos apresentados por Ricardo. Em seguida, ele pediu que Clara se levantasse e desse seu depoimento. Com a voz trêmula, mas firme, Clara começou a contar sua história, detalhando cada momento de sua experiência, desde o primeiro telefonema até sua detenção forçada no hospital psiquiátrico. Meritíssimo. Fui vítima de um erro administrativo. Fui sedada e internada contra minha vontade. Tentei explicar minha situação inúmeras vezes, mas ninguém me ouviu. Eles interpretaram meu desespero como delírio e me mantiveram lá por semanas. Foi a ajuda de meus amigos, dentro e fora do hospital, que me deu forças para resistir e lutar por minha liberdade, disse Clara, com lágrimas nos olhos. Helena e o Ricardo apresentaram as provas que haviam reunido. Registros administrativos, depoimentos de colegas de trabalho, amigos e até alguns funcionários do hospital que confirmaram a confusão nos documentos. O Ricardo destacou a negligência e a falta de diligência dos profissionais de saúde ao não verificarem corretamente a identidade de Clara. Em seguida, o advogado do hospital tentou defender a instituição, alegando que a confusão foi um infeliz erro humano e que o hospital sempre agiu com o melhor interesse dos pacientes em mente. No entanto, as provas e o depoimento de Clara foram contundentes. O juiz não pôde ignorar a gravidade do erro e a falta de procedimentos adequados que levaram à situação de Clara. Após ouvir todos os depoimentos e revisar as evidências, o juiz deu seu veredito. Ele reconheceu a falha grave cometida pelo hospital e ordenou a liberação imediata de Clara. Além disso, exigiu uma investigação completa sobre os procedimentos do hospital e possíveis negligências. O juiz também estipulou que Clara fosse compensada pelos danos sofridos.
tanto psicológicos quanto materiais. Senhorita Menezes, em nome do sistema judicial, peço desculpas pelo sofrimento que você enfrentou. Sua coragem em trazer essa situação à luz é admirável. Espero que sua história sirva para evitar que outros passem pelo mesmo tormento, disse o juiz, olhando diretamente para Clara. Clara sentiu um alívio profundo ao ouvir as palavras do juiz. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto, mas eram de alívio e de um sentimento de justiça finalmente alcançado. Ela foi abraçada por Helena e o Ricardo, que também estavam emocionados. Do lado de fora do tribunal, Clara foi recebida por uma pequena multidão de apoiadores, jornalistas e curiosos. Ela deu uma breve declaração, agradecendo a todos que a ajudaram e ressaltando a importância de uma revisão nos procedimentos hospitalares para evitar que outros enfrentassem o mesmo destino. Minha luta não termina aqui. Pretendo usar essa experiência para ajudar outras pessoas e garantir que erros como este nunca mais aconteçam, disse Clara, com convicção. Enquanto Clara se afastava do tribunal, sentia-se mais forte e determinada do que nunca. Sua experiência havia deixado marcas profundas, mas também lhe dera uma nova missão na vida. Ela sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas estava pronta para enfrentá-lo com a mesma coragem e determinação que a haviam sustentado durante seu pesadelo no hospital. Finalmente livre, Clara começou a planejar os próximos passos de sua vida, sabendo que tinha uma história poderosa para contar e uma causa importante para defender. A revelação no tribunal não era apenas uma vitória pessoal, mas um chamado para transformar a dor em ação positiva, garantindo que ninguém mais sofresse o mesmo equívoco. Após sua liberação, Clara sentiu um misto de alívio e incerteza. Retornar à sua vida normal parecia uma tarefa monumental após a experiência traumática no hospital psiquiátrico. Os dias que se seguiram foram cheios de desafios, desde lidar com a mídia curiosa até recuperar a rotina perdida. No primeiro dia em seu apartamento, Clara se viu rodeada de memórias de sua antiga vida. Os livros que amava estavam no mesmo lugar, mas agora carregavam um novo peso. Cada página parecia contar não apenas histórias de ficção, mas também ecoar a sua própria luta pela liberdade. Clara decidiu que precisava de um tempo para si mesma, para processar tudo o que havia acontecido. Helena permaneceu ao lado de Clara, oferecendo apoio incondicional. Elas passavam horas conversando, e Helena incentivava Clara a não se isolar. Ela também ajudou Clara a organizar suas tarefas pendentes e a reconectar-se com seu trabalho como professora. A escola onde Clara ensinava foi compreensiva e lhe concedeu um tempo para se recuperar antes de voltar às aulas. Durante esse período, Clara começou a explorar novas formas de lidar com seu trauma. Ela iniciou sessões de terapia, onde encontrou um espaço seguro para expressar suas emoções e reflexões sobre tudo o que havia passado. A terapeuta ajudou Clara a entender a importância de reconhecer e processar suas experiências, em vez de reprimi-las. A experiência no hospital havia transformado Clara profundamente. Ela agora tinha uma nova compreensão sobre a fragilidade da saúde mental e a importância da empatia. Determinada a usar sua experiência para ajudar outras pessoas, Clara decidiu se tornar uma defensora dos direitos dos pacientes psiquiátricos. Começou a pesquisar sobre as falhas no sistema de saúde mental e a se conectar com organizações que trabalhavam para reformar esses sistemas. Clara também começou a escrever sobre sua experiência. Inicialmente, eram apenas anotações em um diário, mas logo percebeu que poderia compartilhar sua história de forma mais ampla. Ela começou a publicar artigos em blogs e jornais, destacando a importância de uma abordagem mais humanizada e cuidadosa na saúde mental. Suas palavras, carregadas de autenticidade e dor, começaram a ressoar com muitos leitores. Com o apoio de Helena e o incentivo de seu terapeuta, Clara decidiu dar um passo adiante e organizar palestras sobre sua experiência. Em suas apresentações, ela falava sobre os desafios que enfrentou, as injustiças que sofreu e a importância de reformas sistêmicas. Sua coragem e determinação inspiraram muitos a se envolverem na causa. Clara também encontrou forças ao reconectar-se com João e Maria, seus amigos do hospital psiquiátrico. Ela visitava-os regularmente, oferecendo apoio e companhia. João, com seu talento artístico,
continuava a criar obras impressionantes, enquanto Maria se envolvia em atividades comunitárias. Juntos, os três amigos formaram um grupo de apoio mútuo, fortalecendo uns aos outros. Retornar à sala de aula foi um desafio, mas Clara estava determinada a continuar ensinando. Ela percebeu que sua experiência poderia enriquecer seu trabalho como professora, trazendo uma perspectiva única para seus alunos. Clara começou a incorporar discussões sobre saúde mental em suas aulas de literatura, ajudando seus alunos a entender a importância do bem-estar emocional e da empatia. O impacto das palestras e dos artigos de Clara começou a ser notado. Ela foi convidada a participar de conferências e debates sobre saúde mental, onde suas ideias ajudaram a moldar novas políticas e práticas. Clara também colaborou com advogados e ativistas para criar programas de conscientização e apoio a pacientes psiquiátricos. Apesar dos desafios, Clara sentiu que havia encontrado um novo propósito. Sua experiência dolorosa no hospital havia se transformado em uma força motriz para a mudança. Ela sabia que a jornada seria longa e difícil, mas estava pronta para enfrentar cada obstáculo com a mesma coragem que a havia sustentado durante os momentos mais sombrios. A transformação de Clara de uma vítima de um equívoco administrativo para uma defensora apaixonada dos direitos dos pacientes psiquiátricos foi um testemunho de sua resiliência e determinação. Ela transformou seu trauma em uma força positiva, trabalhando incansavelmente para garantir que ninguém mais tivesse que passar pelo mesmo sofrimento. Com cada palestra, artigo e visita ao hospital, Clara construía um legado de esperança e transformação, um legado que continuaria a inspirar e guiar muitas pessoas no futuro. Clara voltou a dar aulas com uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o papel que poderia desempenhar para ajudar os outros. Seus alunos notaram uma mudança em sua abordagem. Ela agora incluía discussões sobre saúde mental, empatia e a importância de lutar contra injustiças. Clara queria que seus alunos não apenas aprendessem literatura, mas também se tornassem pessoas mais compreensivas e atentas às questões sociais. Paralelamente ao seu trabalho como professora, Clara dedicou-se com paixão à causa dos direitos dos pacientes psiquiátricos. Ela continuou escrevendo artigos e dando palestras, mas também começou a se envolver em projetos práticos. Clara uniu forças com o NGS e grupos de ativismo, participando de campanhas de conscientização e de reformas no sistema de saúde mental. Um de seus primeiros grandes projetos foi a criação de um programa de apoio a pacientes psiquiátricos recém-libertados. Ela sabia por experiência própria o quão difícil era readaptar-se à vida fora do hospital e queria oferecer a outros a ajuda que ela mesma teria desejado. O programa incluía suporte psicológico, ajuda na reintegração social e workshops de habilidades práticas para a vida cotidiana. Clara também começou a trabalhar com advogados e defensores públicos para garantir que os direitos dos pacientes fossem respeitados. Ela ajudou a revisar e propor mudanças em leis e regulamentos, buscando garantir que casos como o seu não se repetissem. Seu trabalho incansável começou a ganhar reconhecimento, e Clara foi convidada a participar de comitês e grupos de trabalho governamentais sobre saúde mental. Durante uma de suas palestras, Clara conheceu o Dr. Paulo, um psiquiatra que compartilhava suas preocupações e objetivos. Ele tinha um vasto conhecimento sobre o sistema de saúde mental e se impressionou com a paixão e a determinação de Clara. Juntos, eles começaram a desenvolver um projeto para a humanização do tratamento psiquiátrico nos hospitais, com foco na empatia, no respeito e na dignidade dos pacientes. Clara e Dr. Paulo também organizaram treinamentos para profissionais de saúde, ensinando-os a reconhecer e corrigir erros administrativos e a tratar os pacientes com mais humanidade. Esses treinamentos começaram a ser adotados por vários hospitais, marcando o início de uma mudança significativa nas práticas de tratamento. Além disso, Clara continuou a visitar João e Maria regularmente. João, com seu talento artístico, começou a realizar exposições de suas obras, muitas das quais refletiam suas experiências e emoções. Maria, que tinha um espírito vibrante e um grande desejo de ajudar os outros, começou a estudar para se tornar assistente social. Clara incentivou e apoiou seus amigos, vendo neles exemplos vivos de resiliência e superação. A nova missão de Clara também a levou a viajar para outras cidades e países,
onde compartilhou sua história e aprendeu sobre diferentes abordagens para a saúde mental. Ela participou de conferências internacionais, onde trocou experiências com profissionais e ativistas de todo o mundo. Essas viagens expandiram seu horizonte e fortaleceram seu compromisso com a causa. Apesar de todos os seus novos projetos e compromissos, Clara nunca perdeu de vista sua principal motivação: garantir que ninguém mais sofresse o mesmo tipo de injustiça que ela havia enfrentado. Cada sucesso, cada pequena vitória, era um passo em direção a um sistema de saúde mental mais justo e compassivo. Clara percebeu que sua experiência havia lhe dado uma voz poderosa, e ela estava determinada a usá-la para provocar mudanças reais e duradouras. Sua história continuava a inspirar muitos, e ela se tornou uma figura respeitada e admirada na luta pelos direitos dos pacientes psiquiátricos. A nova missão de Clara não era apenas um trabalho ou um conjunto de atividades, era uma causa profundamente enraizada em sua alma, um chamado para transformar o sofrimento em esperança e a injustiça em ação. Ela sabia que a jornada era longa e que os desafios eram muitos, mas estava mais determinada do que nunca a continuar lutando, não apenas por ela mesma, mas por todos aqueles que não podiam lutar sozinhos. Anos depois, Clara se tornou uma figura respeitada na comunidade de saúde mental. Seu trabalho ajudou a implementar políticas mais rigorosas e humanizadas nos hospitais psiquiátricos. Clara nunca esqueceu seus amigos do hospício e continuou a visitá-los regularmente. Sua vida foi marcada por um equívoco, mas seu legado foi de esperança e transformação.